Olá! Quando tratamos da Idade Média na Europa, logo nos vem uma pergunta bastante importante. Como pensava o homem medieval? Como era o pensamento do homem europeu há 700, 800 ou 900 anos atrás? Para responder a esta pergunta, temos que lembrar de três palavras importantes: cristã, teocêntrica e dogmática. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso. A mentalidade do homem medieval apresentava três características básicas que você aí, vestibulanda ou apaixonado por história, precisa saber. Era uma mentalidade cristã, ou seja, influenciada pela Igreja Católica, pelo clero. Segunda característica, uma mentalidade teocêntrica. Na interpretação social dada na Idade Média, tudo o que acontecia ocorria por desígnios divinos, por vontade de Deus. Então, era uma postura, digamos, passiva do homem na sociedade. Teocentrismo significa Deus no centro da interpretação da sociedade. E a terceira característica da mentalidade medieval, mentalidade dogmática, que procurava obedecer e seguir os dogmas, as verdades da Igreja sobre a cristandade, ou seja, sobre a sociedade europeia. Anote essas três características. Mentalidade medieval, uma mentalidade cristã, teocêntrica e dogmática. Mas, além de fazer esse trabalho ideológico, quais eram as funções da Igreja na Europa medieval? Bom, aí você deve também anotar, lá para suas provas. Primeiro, como já dissemos, a Igreja tinha a função de uniformizar ou tentar uniformizar o pensamento e o comportamento da sociedade europeia lá na Idade Média. A Igreja procurava, digamos assim, moldar a sociedade à sua imagem e semelhança. Daí o papel importante do clero, dos padres, diáconos, bispos, do próprio Papa, em impor dogmas, pontos da doutrina, para moldar, para uniformizar o pensamento e o comportamento do homem europeu. 2. Assistência social. A Igreja também tinha um importante papel de acolhimento dos pobres, órfãos, viúvas, doentes e migrantes na Europa medieval. Ela era responsável por leprosários, por abrigos, por hospitais, ou os germes, as origens dos hospitais que nós conhecemos. Uma terceira função da Igreja era o controle das guerras. Para conter o espírito beligerante, guerreiro da nobreza, a Igreja procurava controlar os conflitos armados, usando basicamente duas ações: a paz de Deus e a trégua de Deus. A paz de Deus era proibir guerras em determinados locais considerados sagrados ou protegidos pela Igreja. E a trégua de Deus, tentar evitar guerras em certas épocas do ano, como a Semana Santa, por exemplo. Então vejam, recapitulando aqui para você anotar. Você que gosta de história, curte a matéria e está se preparando para o Enem e para os demais vestibulares. Mentalidade da Europa medieval. Uma mentalidade cristã, teocêntrica e dogmática. E os três grandes papéis da Igreja durante a Europa medieval: moldar ou uniformizar a sociedade de acordo com os seus dogmas,
procurar controlar e moldar o pensamento e o comportamento do homem europeu. Primeiro. Segundo, assistência social aos pobres, enfermos, órfãos, migrantes, viúvas. Terceiro, o controle das guerras, do espírito bélico, do espírito militar, do espírito beligerante da nobreza europeia. Ok, queridos e queridas? Bons estudos, aprofundem o tema, porque de fato é um tema fascinante e importante. Abraço pedagógico do professor Evaldo Munarito.